Fala rapaziada, tranquilidade. Bem-vindos a essa aula completa sobre Selenium e Chrome Driver. Hoje vamos aprender desde o básico, como o que eles são e para que servem, até como utilizá-los para controlar o navegador de forma programada. Vamos começar entendendo o que é o Selenium, mas antes disso, eu quero falar para vocês que aqui a gente vai estar utilizando o Selenium com o Chrome Driver, tá? Que eu vou explicar para vocês o que é esse Chrome Driver, só que vocês podem também utilizar o Gecko Driver, que é para fazer essas automações no Firefox, né? No Mozilla Firefox. Mas eu recomendo que vocês sigam aqui exatamente como eu estou fazendo, até porque durante todos os vídeos aqui eu vou estar utilizando o Chrome Driver, tá? Então eu vou ensinar como baixar, como configurar, ver a versão certinho. E o Gecko Driver vocês vão precisar ver em algum tutorial aleatório aí, na internet, no YouTube mesmo, de como fazer a instalação. Deve ter vários vídeos aí explicando como fazer, mas eu vou estar utilizando o Chrome Driver para o Google Chrome, tá? Então vamos lá. O que é o Selenium? O Selenium é uma biblioteca amplamente utilizada para automação de navegadores. Ela permite que você crie scripts que realizem ações como clicar em botões, preencher formulários e até navegar entre páginas automaticamente. Ele é muito útil para tarefas como testes automatizados e web scraping, que é basicamente quando você retira algumas informações de algum site, como tem um vídeo aí no canal explicando como fazer isso para extrair notícias de um site de notícias tech, né? Mas o Selenium sozinho ele não consegue controlar os navegadores como o Google Chrome. E aí que entra o Chrome Driver. Ele é um executável, um programa mesmo, que serve de intermediário entre o Selenium e o navegador. Ele traduz os comandos que o Selenium envia para o navegador, permitindo que a automação em si, que o seu código, né, funcione. Então, agora sim a gente vai começar aos comandos em si. Então, para quem quer começar aqui junto comigo, fazer exatamente como eu estou fazendo, o que eu tenho pronto aqui já, tá? Eu tenho aqui uma pasta criada que eu dei o nome de aula Selenium Chrome Driver, vazia. E eu cliquei com o botão direito, mostrar mais opções e abrir com code. E abrir a pasta padrão aqui, tá bom? Sem nada. Só abrir a pasta no Visual Studio Code. Então a gente vai criar aqui um arquivo, que eu vou chamar ele de main.py. E a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui. A gente vai precisar importar o Selenium para a gente conseguir utilizar ele no nosso código, tá? Precisamos importar essa biblioteca. Mas a gente precisa instalar ela primeiro. Então eu vou abrir o prompt de comando aqui. Tem gente que gosta de fazer com o botão direito lá, abrir o cmd na pasta, tá? Mas eu prefiro fazer aqui, ó, Ctrl aspas, para abrir o prompt de comando aqui, né, que é o terminal. E vou dar aqui então um pip install Selenium. Dessa forma aqui, que vocês estão vendo aí no vídeo. Vou dar um enter. Aqui para mim vai falar que tá tudo instalado já, mas para vocês ele vai instalar aí, pode demorar até um pouquinho. Perfeito. Depois de instalar, a gente precisa agora fazer o download do Chrome Driver. E para fazer isso, vocês vão precisar de ter um Google Chrome já instalado no computador de vocês, tá? Porque o Chrome Driver, ele automatiza o seu Google Chrome, perfeito? Então vocês vão ter aqui, ó, que ter o Google Chrome. Como vocês veem aqui, eu já tenho meu Google Chrome instalado, perfeito? O que vocês vão precisar fazer? Vão clicar aqui nesses três pontinhos, configurações. Vão descer aqui, ó, em sobre o Google Chrome. E vocês podem ver aqui embaixo, ó, aqui em cima que a gente tem o versão 131.06778.205, que é a versão oficial e está atualizado aqui. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão copiar essa versão aqui, ó. Se você quiser decorar, pode decorar, mas eu recomendo que vocês copiem para ficar mais fácil, tá? Vocês vão copiar essa versão e não precisa ser no Google Chrome, tá? Vocês podem abrir outra aba aí no navegador que vocês gostam de utilizar mesmo por padrão, seja o Firefox, o Brave, mas vocês precisam ter o Google Chrome para a gente utilizar o Chrome Driver que a gente vai baixar aqui agora, tá? Eu repito isso. Vamos abrir outra aba aí e vamos procurar por Chrome Driver Download. Vamos clicar nesse primeiro link aqui, ó, https://developer.chrome.com. Vamos clicar aqui. E vocês podem ver aqui, ó, que tem versões anteriores do Chrome, né? Só que a gente quer uma versão mais recente, né? Vamos até colar isso aqui, ó, para isso que a gente copiou. Tá vendo aqui, é 131 e aqui tá bem desatualizado, ó. A gente vai descer aqui um pouquinho. Se você estiver utilizando a versão 115 ou mais recente do Chrome, consulte o painel de disponibilidade. Vocês vão clicar aqui, ó. Ele vai abrir esse painelzinho aqui, tá? Vocês podem agora colar de novo aqui na barra de pesquisa, tá? E vocês podem ver aqui, ó, 131.06778.205. Aqui chega mais próximo disso aqui, essa aqui, ó, que muda só o último, que é 204, tá? Vocês podem ver que é a versão estável, é a versão recente, mas já foi feito vários testes e tem a menor incidência aí de bugs, tá? E de instabilidade no sistema. Então vocês podem clicar aqui nesse stable. Vocês podem descer aqui, ó. Não é o Chrome que a gente vai baixar. A gente vai procurar pelo Chrome Driver. Então vocês vão descer aqui, ó. Pode descer mais até achar Chrome Driver para Windows 64, caso o seu sistema seja 64 bits, tá?
E caso seja 32 bits, pode baixar esse aqui de cima. Mas como que eu vejo se é 64 bits ou se é 32 bits? Você pode apertar a tecla Windows e o Pause Break do seu teclado. Ele vai abrir essa telinha aqui pra gente. Vocês podem ver aqui, ó, sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64. Então, com base nisso, a gente vai baixar aqui o Win64, tá? Podem copiar esse link, lembrando que esse link aqui é um link de download direto. Quando vocês colocarem aqui, ele já vai começar a fazer o download. Podem ver que ele já baixou, mas ficou com um 1zinho aqui, porque eu já tinha instalado no meu computador, tá? Então, o que vocês vão precisar fazer? Vão ter que ter o RAR instalado também, né? Vão clicar aqui para abrir. A gente tem essa pastinha aqui dentro. Vamos clicar. Tem essa licença, esse arquivo aqui, ó, do Chrome Driver, mas vocês vão precisar apenas desse executável. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar colocar esse arquivo na mesma pasta do seu main.py que a gente acabou de criar. Por que que a gente vai fazer isso? Para ficar mais fácil na hora que a gente referenciar no nosso código que a gente quer utilizar esse Chrome Driver para fazer as automações, tá? A gente pode salvar em qualquer pasta do nosso sistema, desde que a gente passe o caminho correto do executável, tá? Então eu vou colocar esse Chrome Driver aqui na mesma pasta que eu tenho esse main.py, que no caso é na minha pasta aula Selenium Chrome Driver. Então vamos lá, eu vou abrir a pasta aqui com vocês. Aqui eu tô com a pasta aberta, vou clicar em cima dele e vou arrastar para cá. Feito isso, eu posso fechar aqui o RAR. A gente já pode fechar nosso Google Chrome, tá? Não vamos precisar fazer mais nada aqui. Podem fechar a pasta aqui também. Tá vendo que o nosso Chrome Driver ele já está presente aqui na nossa pasta. Então ele está pronto para ser utilizado. E como é que a gente pode utilizar ele? A gente vai ter que importar a biblioteca Selenium que a gente fez o download. Então eu vou fechar o terminal aqui primeiro. Vou colocar aqui um from Selenium import WebDriver. E eu vou precisar passar algumas configurações para o Chrome, tá? Que vai ser o seguinte, eu vou passar aqui Chrome Options, vai ser Options. Na linha de baixo, a gente vai colocar Chrome Options.add, que a gente vai adicionar um argumento. A gente vai adicionar um argumento nessas nossas options, tá? Nessas nossas opções. Que vai ser o quê? A gente vai desativar as notificações. Vamos ver aqui então. Vamos colocar aqui, disable, notifications. Isso aqui ele desativa as notificações do Chrome, tá? A gente pode passar muitos parâmetros aqui no nosso argumento, né? Pra gente adicionar as nossas opções. Como, por exemplo, o Chrome Options add argument disable pop-up blocking, que é para desabilitar o bloqueio de pop-up. A gente pode passar aqui também um parâmetro que seria o start maximized, que é para o Chrome iniciar como tela cheia, tá? Ele vai iniciar maximizado, entre muitos outros. Mas aqui a gente não vai precisar utilizar isso aqui. Eu vou passar só o Disable Notifications, que seria mais para mostrar para vocês como adicionar aí argumentos nas suas opções, perfeito? Vamos passar aqui embaixo agora Service. Ele vai passar aqui o serviço, vai ser o Service. E aqui dentro do Service, a gente vai passar o local, né, que está o nosso Chrome Driver. No caso aqui está na mesma pasta, então é /chromedriver.exe. Caso você tenha salvado em outra pasta, você precisa passar aqui o caminho. Eu passei um caminho relativo porque está na mesma pasta. Então eu quero que o programa, que é o nosso código aqui, né, ele ache na mesma pasta, né, que ele está, no ponto barra, o Chrome Driver. Por que eu estou passando ponto barra, para quem não sabe aí? Esse ponto barra é como a gente estivesse utilizando o nosso arquivo atual, que é o main.py, como parâmetro para poder procurar esse Chrome Driver. Eu posso passar, por exemplo, o caminho completo. Eu posso ir lá na pasta e pegar o caminho dessa aula Selenium e colocar aqui /Chrome Driver, porque o Chrome Driver está dentro dessa pasta. Vai dar certo da mesma forma, tá? Como eu estou colocando ele na mesma pasta aqui, eu vou utilizar o main como referencial e vou achar esse chromedriver.exe que está na mesma pasta. Então, ./chromedriver.exe. Na próxima linha, eu vou falar que o driver, ele vai ser o WebDriver.chrome e vou passar as coisas que a gente acabou de definir. O service vai ser o service que a gente acabou de passar aqui na linha de cima, que ele vai encontrar o Chrome Driver. E o options vai ser o Chrome Options, que a gente criou aqui e foi adicionando os argumentos no Chrome Options, tá? Então, agora sim, a gente já pode utilizar o nosso driver. O que a gente pode fazer? Como é que a gente faz para poder chamar o nosso Chrome Driver para poder abrir uma página na web, por exemplo? A gente pode dar aqui um driver.get
e passar aqui dentro https://google.com. Então aqui eu estou falando para o driver abrir essa página. Esse get é para ele poder chegar, né, alcançar essa página. Então ele vai puxar essa página e vai abrir o nosso Chrome nessa página. Vamos fazer um teste aqui então. Eu vou rodar aqui, ó, Python main.py. Options não foi definido, é porque a gente não importou o options lá em cima, tá? A gente vai precisar importar ele aqui. Vamos colocar aqui from selenium.webdriver.chrome.options import options. Agora sim a gente pode chamar essa options aqui. Eu vou rodar aqui de novo. Precisamos importar os services. Vamos importar o service aqui. Vai ser a mesma coisa, só que deixa eu copiar isso aqui, ó. From Selenium WebDriver Chrome. Em vez de ser options, vamos importar agora o service import service. Vamos rodar aqui de novo. Beleza, abriu na aba de baixo, na página de baixo aqui, no meu monitor de baixo. E alcançou a página do Google, tá? Ele alcançou e ele vai fechar, porque eu não passei mais nenhuma coisa aqui para ele fazer. Então, até aqui, vocês já entenderam como fazer em 10 linhas uma automação, né, com o Selenium para a gente abrir uma página aí na web, tá? Utilizando o Google Chrome. Eu vou importar aqui em cima o time para a gente, ó, import time, para a gente conseguir fazer o nosso programa esperar um tempo. Então, eu vou colocar aqui um time.sleep para ele dormir durante 3 segundos. E agora eu quero que ele entre em uma nova página. Eu vou dar aqui um driver.get e vou passar aqui, por exemplo, https://instagram.com. Então ele vai entrar no Google, vai esperar 3 segundos e vai entrar na página Instagram, tá? Vamos fazer esse teste aqui. Vou rodar aqui com vocês. Abriu no monitor de baixo, arrastei para cima. Abriu o Google. Esperando 3 segundos. E foi para o Instagram, tá? O que a gente pode fazer aqui agora? E se a gente chamar aqui esse driver.quit, ele vai finalizar o programa, tá? Ele vai encerrar aqui o Chrome Driver. E finalizou com o driver quit. Como é que a gente pode fazer aqui então para a gente localizar algum elemento na nossa página, tá? Vamos supor que eu quero que ele vá até o Instagram e a gente localize o elemento, por exemplo, de login. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou deixar só o driver get Instagram aqui. Ele vai esperar 3 segundos e vai printar aqui pra gente. Entramos na página do Instagram. Beleza, ele vai printar isso aqui pra gente. Vamos ver. Entrou na página do Instagram aqui. Fechou e falou assim, entramos na página do Instagram. Ele printou isso aqui antes do programa fechar, tá? Porque ele tenta executar tudo que tem aqui primeiro em ordem antes de fechar o nosso Chrome Driver. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar localizar um elemento na nossa página do Instagram. O que eu recomendo que vocês façam? Que vocês deixem aí uma aba do navegador de vocês aberta. Pode ser a aba de outro navegador, não precisa ser exatamente do Google Chrome, tá? Eu vou deixar essa página do Brave aqui aberta, porque a gente vai precisar de algumas coisas de HTML que a gente conseguir localizar um elemento na nossa página, tá? Se você não entende muito de HTML, tem um vídeo aí no canal que eu ensino HTML, CSS e JavaScript. Tá bem tranquilo o vídeo, dá para vocês pegarem bastante essa questão da estruturação, né, do código em HTML, da estrutura completa dele, das tags, que a gente vai precisar bastante disso. Se você tem um pouco de conhecimento a respeito disso, já pode vir para cá, que tá de boa. Vou entrar aqui no Instagram. E vamos simular que a gente é o robô. O que a gente quer que ele faça quando ele chegue aqui? Eu quero que ele identifique, por exemplo, essa caixa aqui de usuário, que eu quero depois automatizar para ele que consiga colocar um usuário aqui, por exemplo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou apertar F12, ou vocês podem simplesmente dar um botão direito aí na tela. Ó, botão direito, inspecionar. Vocês podem ver que ele abriu essa tela aqui com o DevTools aberto, né? Que é a ferramenta de desenvolvedor. E a gente pode clicar nessa setinha aqui, ó, e ir até o lugar que a gente quer identificar e dar um clique nela. Ele vai mostrar a tag aqui, ó, que é o input area label, telefone, nome de usuário, e-mail. É uma área que obrigatória, tá true. Vai colocar tudo em letra maiúscula, off, tá desligada essa opção. Corrigir automaticamente, off. O máximo, o tamanho máximo que ele suporta aqui, 75.
A class é essa aqui. Beleza. Então aqui a gente tá vendo que a gente tem uma class aqui, ó. Esse input ele tem um nome, que é o name, username. Então a gente pode procurar por um class name, que é um nome dessa classe, que seria username. Vamos fazer um teste aqui então. Eu vou vir aqui, ó. Clicar aqui e quero que ele encontre essa tag aqui, porque eu quero fazer um clique, ou senão eu quero mandar um usuário, que ele escreva um usuário ali. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou tentar então, de primeiro, eu vou tentar usar esse name username, porque ele é único, tá? Por quê? Porque se eu encontrar um valor que ele é igual para os dois, ele vai ficar em dúvida e vai dar erro, porque a gente pediu para ele localizar um elemento que tenha tal nome, e ele encontrou 3. Então ele não consegue retornar nenhum pra gente, tá? Então aqui, vocês podem ver que o username ele tem o dele. Vocês podem até descer aqui, ou senão vamos vir aqui em password, ó. O password, o nome é password, tá? Então vocês podem ver que esse nome ele é único, um para login, que é o usuário, o username, e o outro para password. Aqui embaixo vocês podem ver que o nome dele é password, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Eu quero identificar no nosso navegador isso. Eu tenho que importar uma coisinha aqui em cima primeiro. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo desse service, não importa aqui a ordem, tá? Pode ser embaixo de time mesmo. Eu vou colocar from selenium.webdriver.common.case import by. Eu preciso importar isso aqui. E preciso importar também, caso a gente queira enviar, por exemplo, o usuário para ele escrever automaticamente lá. Eu preciso importar aqui from selenium.webdriver.common. Coloquei errado aqui, rapaziada. Não é case de cima, tá? É common by. A gente importa o by. E agora sim, o case, a gente importa as keys. Então, para a gente enviar as chaves e selecionar um elemento a gente precisa desse by aqui, tá? Então, como é que a gente pode fazer? Aqui a gente entramos na página do Instagram. Eu vou dar um time sleep aqui primeiro, para ele poder esperar um tempo até pesquisar, para esperar a página carregar como um todo, tá? Na verdade, aqui já tem um time sleep esperando, né? Ele entra nesse site, que é o Instagram, espera 3 segundos e aí entramos na página do Instagram. Então aqui a gente já pode pesquisar por esse elemento. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui o driver.findElement, que essa função é para encontrar um elemento. E eu quero encontrar então passo o by class name. Coloco uma vírgula e aqui dentro eu passo o nome da classe, que no caso seria username, que a gente viu lá que é o nome do usuário. E aqui eu vou tentar, na verdade eu vou armazenar isso aqui tudo numa variável, vou colocar aqui usuário. E ele vai encontrar esse elemento aqui e vai armazenar esse elemento no nosso usuário. Eu vou tentar printar esse usuário agora, só para mostrar para vocês. Print usuário. E vou falar para ele fazer o login agora. Para ele poder entrar no site lá. Ó, abriu aqui embaixo. Aqui ele deu um erro. Perdão, não é o class name. A gente procurou pelo name. O class name é quando você usa a classe, que no caso seria essa classe aqui, class. Aí você tem que pesquisar pelo class name. Mas como é só o nome, a gente tem que passar só o name. Eu vou limpar aqui, dar um CLS e rodar de novo. Vamos ver se agora ele printa um elemento do Selenium aqui pra gente. Entramos na página Selenium WebDriver Remote Web Element. Aqui ele encontrou um elemento web na seção tal e o elemento tem esse código aqui. Perfeito? Então a gente conseguiu localizar o elemento pelo nome, que tem o valor de username. A gente poderia fazer isso, por exemplo, com o XPath. O que é esse XPath? É como se fosse um código único também daquele elemento. E como é que a gente pega ele? Você poderia vir aqui, ó, dar um botão direito nesse elemento, copiar, e vir aqui em Copy XPath ou Copy Full XPath. E aqui na hora de pesquisar, você teria que passar XPath e passar aqui dentro todo esse elemento, tá? Vamos ver se aqui se funcionaria também perfeitamente. Vocês podem ver que ele encontrou aqui também da mesma forma, ó, a gente passando o XPath, ele encontrou o elemento também, então vocês poderiam utilizar das duas formas, tá? Tem gente que acha melhor. Eu, por exemplo, teve uma época que eu só utilizava o XPath, então fica a critério de vocês aí. Eu vou deixar pelo name mesmo, porque fica mais bonitinho aqui, até mais didático para vocês entenderem. E agora eu quero que ele envie, por exemplo, um usuário lá naquele campo, para a gente conseguir começar a fazer algumas automações. Como é que a gente faz para enviar? Lembra que a gente importou essas keys aqui? É com elas que a gente envia as chaves, né? Tanto de usuário, sem algum texto que você queira digitar no comentário, tá? Eu vou trazer, inclusive, o próximo vídeo
de Selenium vai ser essa automação para o Instagram aí, para poder fazer login, para aumentar engajamento e tudo mais. Inclusive, se você estiver vindo de lá, você vai aprender muita coisa aqui, tá aprendendo muita coisa aqui que a gente vai utilizar lá, vai ficar menos perdido lá, inclusive. Então, como é que eu posso fazer? Eu já armazenei nesse usuário esse elemento. Então, o seu programa, ele sabe que esse usuário é esse elemento aqui do Chrome Driver, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui usuário.sendKeys, que eu quero enviar chaves, que vai ser esse é o meu usuário. Esse aqui vai ser o usuário que eu quero que ele mande, esse texto. Aqui você pode colocar, por exemplo, o seu usuário do Instagram, tá? E se você quiser passar isso aqui como uma variável, é só você aqui em cima, ó, em alguma parte do seu código, passar aqui usuário, e eu vou passar esse usuário aqui, ó, como string, tá? E a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, uma conta aqui aleatória, tá? Fictícia. Eu vou colocar aqui o usuário, quero que ele passe esse usuário lá. Vamos ver como é que tá até agora. Como eu não coloquei um time sleep, ele pode só colocar rapidão e fechar. Vamos ver se dá tempo de vocês verem aí. Deu esse erro aqui porque a gente colocou o usuário lá em cima como uma string e aqui a gente passou a mesma variável para armazenar esse elemento. Então aqui a gente tem que trocar, tá? Eu não tinha percebido isso. Vou colocar user, que vai ser o nome do nosso usuário para poder utilizar lá. E vou passar aqui agora o user. E aqui o que ele estava tentando fazer era passar o usuário, que é esse elemento, né, web, aqui dentro do user. Ele está passando ele mesmo para escrever lá, o que começou a dar um erro, né? Agora vamos ver se agora vai funcionar. Ele abriu aqui. Esse é o meu usuário. Deu tempo de vocês verem lá? Eu vou colocar aqui um time sleep para vocês conseguirem ver melhor, porque nem deu tempo de ver. Ele está digitando perfeitamente lá. Vou avançar o vídeo aqui só para não tomar muito tempo do vídeo. Presta atenção aqui no usuário. Ele escreveu, esse é o meu usuário. Vai esperar 5 segundos. E fechou, porque não tem mais nenhum comando aqui para baixo, tá? Eu quero fazer a mesma coisa agora pro password. Lembra que o nosso name aqui é username, né? Do usuário, do campo do usuário. E o da senha é password. Então eu posso simplesmente copiar isso aqui. Tirar esse time sleep. Eu vou colocar embaixo aqui, ó. E vou pesquisar agora pelo name. Agora vai ser password. E eu quero passar para ele. Agora vai ser senha, né? Se bem que senha tá igual aqui. Vou colocar pass. É uma palavra reservada. Vou colocar aqui passw, que vai ser a senha da nossa conta, tá? Podem administrar melhor as variáveis aí. Eu tô colocando aqui só para dar um exemplo para vocês e explicar o funcionamento do Selenium com o Chrome Driver. Eu vou colocar aqui que senha vai ser o password. Eu vou colocar aqui agora o senha.sendKeys e vou passar aqui o password. E vou dar um time sleep. Opa. Rodei aqui. Ele entrou. Escreveu o usuário e escreveu a senha. Ó, a gente passou a senha correta. A gente poderia clicar aqui agora para poder entrar. Como é que a gente poderia fazer para ele entrar? Tem que dar um clique no botão, certo? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui para poder localizar esse elemento e ver o que que ele é. Ele é essa div, mas deixa eu abrir ele mais aqui. Ele é um button, tá? Com o type submit. O que que eu posso fazer? Eu poderia simplesmente fazer um keys return, que é para ele dar um enter, né? E fazer o login. Ou eu poderia simplesmente vir aqui, dar um botão direito, copy também pelo XPath ou full XPath e dar um botão. Seria, esse aqui é um exemplo, tá? Driver.findElement by XPath, vírgula. Aqui dentro eu colaria o XPath do botão, tá? E eu queria mandar um clique. Aqui no final eu colocaria ponto clique. Eu chamaria essa função. Lembrando que tem que abrir e fechar parênteses aqui, tá? Então ele daria um clique nesse botão. Mas como que a gente pode fazer? Qual que é uma maneira alternativa da gente fazer isso? Eu posso simplesmente, depois da senha, eu passar um senha.sendKeys keys.return, que ele dá um enter, tá? Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Claro que ele vai dar senha inválida lá, porque essa conta eu acredito que não exista. Meu mouse está aqui de fora, escreveu, vai esperar um tempinho e tentar dar um return, que é um enter. Vocês viram que ele deu um load lá para poder tentar fazer o login?
Só que assim que ele clicou no return, ele já fechou, não esperou nem a resposta. Mas aqui vocês viram que a gente pode simplesmente dar um return para dar um enter aí, ou enviar uma mensagem, ou clicar em algum botão, a gente precisaria passar aquele ponto clique, né? Mas aqui no elemento, tá? Ponto clique. Poderia fazer isso aqui. Enfim, então aqui vocês já aprenderam como localizar elementos aí, tanto de username, pelo name, pela class name, pelo XPath, e conseguiu localizar aí como fazer um botão ser clicado com o keys return ou com o ponto clique, que eu mostrei para vocês aqui agora. E eu quero mostrar para vocês quando, né? Só dar um exemplo aqui, bem teórico mesmo, quando que a gente poderia utilizar o XPath, quando que ele é bom, quando que ele é útil. Ele é útil para encontrar elemento quando você não tem alguns IDs ou classes aqui, com name, por exemplo, disponível. Então como que a gente poderia fazer? A gente teria que fazer o seguinte, vou colocar aqui, exemplo, seria o driver.find element by XPath, a gente passaria aqui para ele o XPath. E como que seria esse XPath? A gente poderia passar um // e aqui a gente passaria qual que é a tag desse elemento, tá? Eu poderia colocar aqui então que ele fosse um text area, que é como se fosse uma área de texto, e aqui eu abria o colchete e fechava o colchete, e queria que ele pesquisasse por algum text area que contesse, né, que tivesse algum, então eu vou colocar aqui contains, que é tipo que dentro desse text area tinha que conter o quê? Uma class, então eu vou passar aqui uma class, vírgula, e aqui dentro eu passaria a class que eu queria que ele encontrasse. Algum text area que contesse no seu elemento uma class tal, que fosse alguma coisa do tipo. Então ele faria como se fosse uma iteração por todos os text area para encontrar esse elemento que contesse, né, essa class com esse valor aqui. Perfeito? Tô dando um exemplo aqui para vocês, bem teórico mesmo. E aí, sim, a gente poderia fazer alguma operação com ele. A gente poderia... Opa, exemplo. Tá? A gente precisa necessariamente passar isso aqui para uma variável? Não, desde que a gente faça o seguinte, a gente retirasse isso aqui, ele vai encontrar esse elemento, e eu já quero passar aqui direto para ele dar um clique nesse elemento. Eu poderia fazer isso aqui, ele não vai armazenar em variável nenhuma, ele só vai identificar e clicar, ou identificar e já mandar as chaves aqui, tá? Como, por exemplo, um sendKeys return, para dar um enter. Alguma coisa do tipo. E quando que eu preciso passar essa variável aqui? Quando você quiser deixar mais organizado. Aqui era o exemplo, né? Agora eu quero que aqui, nessa linha, ele armazene isso na variável exemplo. E agora sim, eu faço o que eu quiser fazer. Como, por exemplo, eu quero dar um exemplo.click. Então eu só chamo o exemplo. Ou eu só chamo o exemplo.sendKeys, que vai funcionar perfeitamente, tá? E eu passo o que eu quero que ele escreva aqui embaixo. Eu posso utilizar, por exemplo... o Chrome Driver para poder executar scripts, né? E em JavaScript. E como que eu podia fazer isso? Eu poderia chamar aqui um driver.execute script, e aqui dentro eu passaria o script em uma string, como por exemplo window.scroll to, que isso aqui é uma funçãozinha que eu falo para poder scrollar a página até um certo ponto, tá? Para rodar a página para baixo. 0 até o document.body.scrollHeight. Isso aqui seria um script, tá? Em JavaScript, para poder executar. Então eu consigo falar pro nosso Chrome Driver, né? Pelo Selenium, para ele poder executar um script aí em JavaScript, tá? Ou se não rolar até um elemento específico. Eu quero que ele role até uma parte específica da página. Então como é que eu posso fazer isso? Ele vai executar um script, arguments, eu quero passar, opa, tá difícil, 0.scroll into, viu? Que é para scrollar até o campo de visão. Vou fechar aqui. E aqui fora eu dou um vírgula e passo o elemento que eu quero que ele identifique. Então é simples assim, que a gente pode fazer um monte de coisa. Como é que eu posso fazer o nosso Chrome Driver ele esperar um tempo sem utilizar esse time sleep? A gente pode fazer isso de forma implícita, tá? E de forma explícita. Esse time sleep seria um exemplo, né? Bem simples aqui, bem iniciante da gente utilizar para poder fazer o nosso Chrome Driver esperar um tempo. Só que a gente não falaria para ele esperar um tempo. A gente fala para o nosso programa esperar um tempo antes de mandar o próximo comando. Enquanto isso, o Chrome Driver ficaria rodando lá, entendeu? E como é que a gente poderia fazer isso de forma implícita? A gente poderia, em vez do time sleep aqui, a gente dar um driver
ponto implicit wait, que ele vai esperar de forma implícita. E aqui a gente passa os 10 segundos ou 5 segundos que a gente queira, tá? É um exemplo de como fazer isso de forma implícita. E como é que eu faço isso de forma explícita? Que é para falar pro nosso Chrome Driver, ele esperar até que um determinado elemento seja carregado. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui embaixo e falar assim, que o elemento, eu quero que ele dê um web driver wait. Só que para usar isso, eu preciso importar algumas coisas, tá? Eu vou subir aqui em cima e eu preciso importar o from selenium.webdriver.support.ui import o WebDriver wait, que é para ele esperar até um certo elemento. Eu preciso utilizar essa função que eu estou importando aqui em cima do support.ui. E eu preciso também importar o from Selenium, copiar até aqui, ó, from Selenium WebDriver support, import expected underline conditions as SC. O que essa linha aqui fala? Que eu estou importando aqui, opa, por que você não estava reconhecendo? Beleza. From Selenium WebDriver Support Import Expected Conditions. Ele vai importar essas condições expectadas, né? Essas condições que a gente está esperando do nosso navegador. Só que eu não quero importar ela como Expected Conditions, porque toda vez que eu fosse chamar ela, eu tinha que chamar Expected Conditions e passar algum parâmetro. Eu quero abreviar isso aqui como EC, de Expected Conditions. Então aqui eu poderia chamar simplesmente, em vez de passar dessa forma aqui, ó, expected underline conditions e passar alguma coisa, eu passo simplesmente EC e passo o parâmetro que eu queira, tá? Ou senão eu posso passar o EC ponto alguma coisa, tá? Eu não preciso passar o expected conditions, tudo escrito, né? Porque eu estou importando ele aqui como esse apelido EC. Então, WebDriver wait, eu vou passar aqui, eu quero que o driver espera isso. Quero que ele espere no máximo até 10 segundos, por exemplo, se não espere no máximo até 30 segundos até ser carregado. Depende da funcionalidade que você queira implementar aí no seu código. Eu vou colocar aqui until, ele vai esperar, vai fazer o driver esperar até 30 segundos, até que, vou colocar aqui o ec.presence of element located. E aqui eu vou abrir, e aqui dentro eu vou passar py.id, por exemplo, vírgula, id do elemento, ou xpath do elemento, mas aqui eu teria que trocar para xpath. Então o que essa linha de código está falando para a gente? Ela armazena na variável elemento aqui da mesma forma, só que ele está falando para o nosso Chrome Driver, né, para o nosso WebDriver, ele esperar no máximo até 30 segundos para que o expected conditions identifique aqui a presença do elemento localizado, que ele vai ser localizado pelo XPath, e aqui a gente passa o XPath do elemento. E é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, uma visão geral do Chrome Driver, né, com o Selenium, nessa integração dos dois aí, que é muito utilizado hoje em dia para automações web, com Python, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Essas informações vão ser bem úteis aqui para frente, que a gente vai precisar fazer, precisar desses conhecimentos aqui para fazer alguns projetos, como o projeto do Instagram que eu quero trazer para vocês. Por isso eu já dei esse exemplo de como localizar o usuário, para que eu possa passar um pouco mais rápido da próxima vez que eu estiver fazendo, não precisar dar tanto detalhe, porque eu já fiz esse vídeo aqui com mais ou menos meia hora aí para vocês, tá? Até um pouquinho mais, eu acho, explicando passo a passo tudo que o Chrome Driver é capaz de fazer, tá? Com o Selenium aí em Python. E algumas dicas finais. O Selenium é uma ferramenta poderosa para automações de navegadores, né? O Chrome Driver, ele é um intermediário que permite o Selenium controlar o Chrome, que é o Google Chrome que a gente utilizou. Lembrando que para o Mozilla Firefox você precisaria do Gecko Driver. Em relação aqui ao código, seria essa parte do script aqui, né, do código em si, seria basicamente a mesma coisa, só que nessas opções aqui, às vezes a chamada é diferente. Eu confesso que eu não utilizo muito o Gecko Driver quando eu preciso fazer alguma coisa assim, um projeto desse tipo. Eu utilizo o Chrome Driver para o Google Chrome, e vocês precisam validar sempre os XPath, né, e tenham cuidado para que vocês não infringam, por exemplo, as políticas de uso de alguns sites, como, por exemplo, inclusive o Instagram. Então, se você quiser fazer alguma automação de post, de comentário, de curtida, você precisa aí tentar, de alguma forma, simular, né, que você seja um humano, para não começar a extrapolar o número de seguidores, né, que você está seguindo no dia, que essa conta pode acabar sendo bloqueada, né. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né, e não se esqueça de praticar e explorar as possibilidades.
Até a próxima, valeu, falou e fui!